Deus pela oportunidade de eu estar aqui compartilhando Esse louvor, eu lembro desse período que eu passei, né, encarcerado. Mas eu não lembro com pesar, com tristeza, mas sim com gratidão, porque lá o Senhor me resgatou. Lá o Senhor fez visitação e transformou a minha vida. E pela graça e misericórdia dele, hoje eu posso estar aqui compartilhando uma palavra de esperança ao coração dos irmãos. Para dizer que tem jeito, para dizer que tem solução, para dizer que não está perdido, para dizer que o poder de Deus, ele se manifesta mesmo em meio à nossa fraqueza. Nós temos um Deus poderoso ao nosso lado. E eu dou glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre um tema que acredito que afeta a todos nós. Alguém sabe o que é procrastinação? Deixar para depois. Eu gosto de falar empurrar com a barriga. Nós somos muito bons nisso, em deixar as coisas para depois. E a palavra de Deus, ela traz uma demonstração, um ensinamento para cada um de nós sobre esse tema. Achei até uma figurinha dos Miniguida ali. Não pude perder a oportunidade, porque nós vamos aprender hoje com um ser pequenininho. Nós vamos aprender com as formigas. Vencendo a procrastinação com sabedoria bíblica. Provérbios 6, do 6 ao 11, nos guia a observar a formiga para aprender sobre diligência e responsabilidade. Não adies o que Deus te mandou fazer hoje. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu convido os irmãos a abrirem a sua Bíblia, você que trouxe. No texto de Provérbios, capítulo 6, verso 6 a 11. Texto que nossa irmã leu. Era um texto que a gente repetia sempre lá dentro. Ele ergue do pó o desvaído e do monturo necessitado, para fazer assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Salmo 68, 5, 6 vai dizer que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. É Deus em sua santa morada. Faz com que o órfão habite em família. Tira os cativos para a prosperidade. Somente os rebeldes habitam em terra estéril. E essas promessas, elas servem para nós hoje também. Provérbios 6, do 6 em diante, amém? Advertência contra a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza e a tua necessidade como um ladrão armado. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos ao Senhor e dizemos, meu Pai, que somente o Senhor tem lugar de honra neste lugar. Seja o Senhor o centro da nossa adoração, o centro desta mensagem, o centro de nossas vidas. Age em nome de Jesus, na nossa vida, na nossa família, nos nossos caminhos, meu Pai. Que nós possamos ver a Tua poderosa mão estendida sobre nós, transformando os caminhos tortuosos, escabrosos, aqueles caminhos que nunca foram aplanados, em caminhos de justiça, de retidão, para a glória do Teu santo nome. Nós apresentamos diante de Ti nossa família, porque nós queremos ver eles na Tua presença, glorificando o Teu nome, meu Pai. Que o Senhor esteja movendo a Tua mão em favor disso. Nós Te glorificamos, meu Pai, muito obrigado. Que esse tema, que essa mensagem sobre procrastinação, sobre deixar as coisas para depois, a Tua palavra, ela venha nos ensinar qual deve ser o nosso caráter, qual que deve ser o caminho que nós devemos seguir. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. E eu tenho essa mensagem. Por que eu trouxe ela? Já faz algumas semanas que Deus tem trabalhado isso no meu coração, sobre deixar as coisas para depois. Eu faço faculdade de teologia, então às vezes chega época de prova, época de atividade, e a gente vai deixando para depois, para depois, para depois. E a gente deixa tudo para cima da hora e a gente acaba fazendo. Mas a gente não faz com a qualidade com que deveria ser feito. Como filhos de Deus, nós devemos dar o melhor. Deus, Ele merece filhos que dão o seu melhor.
Nós precisamos entregar para Deus o nosso melhor. E a gente precisa entender que a procrastinação, o deixar para depois, coisas que nós podemos resolver agora, ela não agrada o Senhor. Salomão, ao escrever esse provérbio, ele estava trabalhando sobre algumas coisas muito claras. Os caminhos da vida, a diligência, a responsabilidade e o caráter que cada um de nós temos que ter. E aqui ele vai usar como exemplo de sabedoria a formiga. E isso para denunciar a nossa insensatez. Insensatez, entre outras palavras, significa um coração mau. Um coração que não tratado pelo Senhor. Insensatez é um coração voltado para a estultícia, para fazer as coisas que não agradam o Senhor. E nós precisamos ter um coração que agrada o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias 17, 9 e 10 que enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Somente o Senhor conhece ele. E a gente precisa ter isso em mente. O nosso coração ele é desesperadamente corrupto. Ele quer de todas as maneiras as coisas prazerosas dessa vida e não as coisas do Senhor. E nós precisamos entregar nossa vida a Ele e pedir: Deus, restaura a minha vida. Deus, tira esse coração de pedra, coloca um coração de carne. Para todos nós que já recebemos o Senhor Jesus como nosso único suficiente Salvador, o Senhor fez isso. Só que existe uma coisa em nós que tem um problema muito grande: a natureza humana. A gente mata esse miserável, a gente enterra ele, mesmo assim ele insiste em voltar. Insiste em dizer: eu estou aqui, querendo nos afrontar. E a gente precisa cada dia lutar contra nós mesmos. A cada dia a carne ela berra. Ela diz: não, eu quero as coisas gostosas dessa terra, eu quero as coisas gostosas dessa vida, as coisas prazerosas que o mundo tem a oferecer. E nós precisamos lutar, assim como ensina Gálatas capítulo 5. Próximo slide, por favor. Aqui nós temos uma breve introdução, né, sobre princípios universais. Provérbios oferece sabedoria atemporal e não promessas absolutas. O que ele quer dizer com isso? Ele não quer dizer necessariamente que a pessoa que pratica maldade, ela vai ser punida. Nem a pessoa que faz justiça, ela vai viver prosperamente nessa terra. A realidade que nós vemos por aí é muita gente fazendo coisa errada e continua impune. Por outro lado, continuamos a fazer justiça e muitas vezes essa justiça não é reconhecida nessa terra. Mas haverá um dia em que um juízo se instaurará. Um juízo julgará todas essas coisas. E aí nós podemos ter essas promessas sendo cumpridas. Mas então Provérbios, ele oferece sabedoria atemporal. Você acha que essa palavra de Provérbios, ela era só para aquele tempo, para aquele povo, ou é para nós também? Essa palavra sobre preguiça, sobre procrastinação, sobre deixar as coisas para depois. Será que era só eles que enfrentavam esse problema ou nós enfrentamos também? Bastante. Contraste do sábio. Salomão usa a formiga para expor a insensatez da preguiça humana. A insensatez, que nem eu falei, ela está ligada a um coração não trabalhado pelo Senhor. A insensatez, ela é um coração mau. Isso é insensatez. E a insensatez leva à preguiça, leva à procrastinação, a deixar as coisas para depois. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós andamos por esse caminho. E que nós precisamos vigiar para não estar caindo nele. Para a gente estar realizando as coisas de Deus, da nossa família, do nosso trabalho, na hora em que ela deve ser feita. Preguiça bíblica. O que é isso? Não é sono, mas negligência. Eu sabia que eu tenho que fazer alguma coisa agora, mas eu confio que existe amanhã eu resolvo. Omissão e procrastinação. Vou fingir que não estou vendo aqui, depois eu resolvo. Às vezes os problemas aumentam cada vez mais quando nós deixamos as coisas para depois. Quando nós temos aquela confusão com um parente nosso, e deixa que na reunião de família do ano que vem, talvez eu converse com ele. E se ele, no ano que vem, nem olhar torto para mim, eu vou deixar como se nada tivesse acontecido. Deixar as coisas por debaixo dos panos. Esquecer não é perdoar, não é resolver. É fazer com que o problema aumente. Porque numa eventual outra discussão, outro problema que acontecer, aquilo ali vai vir à tona e vai piorar.
A gente precisa resolver. Não podemos deixar pontas soltas. A gente vai deixando uma coisa aqui, uma coisa ali, uma coisa lá. Quando vê, não tem mais conserto. Você pega um carro. Você pega teu carro, irmão. Você dá uma raladinha de um lado, quebra um parafusinho do outro, risca o banco, do nada o painel está trincado. Na hora de fazer tudo, que nem o carro da empresa. Tem tanta coisa que foi feita naquele carro lá, que eu levei para o funileiro e ele falou, nem por 15 mil eu pego esse carro. O carro não vale isso. É assim que fica a nossa vida, sem conserto. A gente precisa desesperadamente resolver as pontas soltas que nós temos na nossa vida. Próximo ponto, por favor. Os irmãos perdoem que eu tive 2 problemas, 3 na verdade. Eu estava com dor de garganta já desde quinta-feira, garganta inflamada. Daí ontem a gente foi para Morretes de manhã, numa aula de campo com a faculdade. E nessa aula de campo nós fomos para o rio, e fomos para cá, fomos para lá, aquele sol todo. E na volta ainda, a gente passando do lado da Arena Baixada, estava tendo uma Viva Curitiba. Daí eu perguntei, será que o ingresso lá deve estar caro? Então, o pessoal no carro falou, não, deve estar um absurdo, né? Quando eu chego na porta de casa, eu pego o celular, uma irmã da faculdade me oferecendo ingresso de graça. Daí a garganta não ajuda, né? Com a Aline Barros, Fernandinho, cantando Homenzinho Torto. E isso é um testemunho também, E isso é um testemunho também, porque a maneira como Deus proporciona as coisas pra gente, né? Eu falei pros rapazes, o ingresso deve estar caro. 5 minutos depois, eu recebi uma mensagem da menina oferecendo ingresso, né? E Deus, ele é maravilhoso. Então eu peço perdão por causa disso na minha voz, mas Deus é bom. Então aqui nós vemos, dentro do texto, da palavra do Senhor, a humildade de aprender com os pequenos. Muitas vezes a gente olha para o lado, a gente não quer aprender com as coisas pequenas da vida. Eu vejo o irmão Augusto um dia na igreja, ele contou um testemunho falando que a filha dele, acho que era ela mesmo que estava meio doentinha, e ela falou, pai, a gente vai para a igreja hoje? Eu quero ir para a igreja. E ele falou, a gente não vai porque você está doente. E ela queria estar na igreja, né? Mostrando para ele que uma lição. E ele aprendeu aquela lição com aquela pequena criança, né? De que a gente tem que estar na casa do Senhor, tem que estar na casa do Pai. E ele diz no versículo 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Nós precisamos de um mentor. E o mentor que o Salomão apresenta aqui é um mentor inesperado. Deus nos ensina através da simplicidade na natureza. Nessa aula de campo que nós tivemos lá em Morretes, a gente parou num rio, na curva da Ferradura. E nesse rio lá embaixo, de difícil acesso, a gente chegou e tinha uma árvore que nem 5 pessoas tentando abraçar ela não conseguiriam. De tão grande que eram as suas raízes. E quando a gente olha para aquilo, ele começa a falar uma lição de espiritualidade para cada um de nós. Aquela árvore, ela só estava ali porque o rio passava naquele lugar. Porque se o rio não passasse naquele lugar, provavelmente aquela árvore teria secado e teria morrido. Não estaria naquele tamanho e naquela pompa toda que ela estava. E quando a gente olha para essa situação, nós entendemos que nós precisamos ter o rio de Deus fluindo na nossa vida. Nós só vamos ter vida e vamos frutificar se o rio de Deus passar por nós. As águas vivas do Espírito Santo fluírem através de nós. E não é algo místico, não é algo, meu Deus, que conhecimento secreto é esse que eu tenho que fazer para buscar? Não, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo, está conosco todos os dias. É a oração, é colocar em prática o que a palavra de Deus ensina. Tem coisas que a palavra de Deus ensina e que existe resultado. Exemplo, perdoai e você vai ser perdoado. Existe uma condição para o perdão de Deus. Você se arrepender dos seus pecados e perdoar. Condição para a sua oração ser aceita. Você orar. Às vezes a gente tem tanta coisa que a gente quer na vida, que a gente planeja, que a gente anseia, mas nem na mão de Deus a gente coloca. Eu coloquei esse exemplo ontem de estar chegando em casa e receber a mensagem do convite.
como um exemplo de que muitas vezes a gente precisa expressar a nossa vontade. No tempo que eu tive preso, eu tive uma experiência em que a gente iniciou um trabalho de uma galeria evangélica. 70 pessoas de todo o presídio que haviam se convertido, a gente juntou todo esse pessoal em uma galeria só. E nessa galeria não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha maquininha de cortar cabelo, não tinha bola de futebol, não tinha banquinho para cortar o cabelo, nada. Eu escrevi e fiz uma relação isso num papel. Dizer que eu orar, eu não orei. Tem que ser sincero. Mas fui escrevendo um monte de coisa, coloquei no meio da Bíblia. A gente não tinha pátio, porque ali era uma galeria de setor. Naquela mesma semana a gente saiu para o pátio. O chefe de segurança veio na porta do pátio e entregou pra gente uma maquininha de cortar cabelo, uma bola de futebol, um banquinho para cortar o cabelo. Quando a gente voltou para a cela, todas as celas tinham luz, algumas tinham televisão, algumas tinham rádio. E uma outra coisa que eu tinha escrito ali, que mais de 3 meses depois foi se cumprir, era um projeto, a Ata da Social, que era o único meio que nós poderíamos ter contato com a nossa família, aqueles que não tinham visita. E depois de 3 meses ele se concretizou. A gente precisa expressar aquilo que está no nosso coração. Se a gente guarda só para nós, isso pode morrer dentro de nós. A importância de orar, de sonhar e apresentar a Deus. Então, aqui ele fala de um mentor inesperado, ele fala da formiga, né? Falando para o insensato que ele precisa aprender com as coisas básicas da vida, mas ele precisa de mentor, ele precisa ser instruído para que ele venha sair dessa insensatez, desse coração mau. Porque esse coração mau que nós temos, somente sendo instruídos pela palavra de Deus é que nós vamos conseguir vencer ele. E existe uma barreira da humanidade. A maior barreira do procrastinador é a falta de humildade. Depois eu resolvo. A gente tem essa mania de autossuficiência, de nós não precisamos dos outros. Eu resolvo com as minhas próprias forças. E isso é um problema. Hoje, provavelmente você tem dinheiro para pagar suas contas, espero que sim. Você tem condições de ir no mercado. Mas quantas vezes nós oramos a Deus pedindo a Deus que o Senhor me ajude a administrar esse dinheiro para que eu consiga administrar bem o meu lar? Nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós resolvemos tudo e acabamos tirando Deus da jogada, dizendo, eu resolvo sozinho. Hoje nós temos postinho, alguns têm plano de saúde. Fica doente, faz o quê? Vai para a farmácia, toma um remédio, vai para o postinho, vai para o médico. A gente acaba tirando Deus da jogada. A família. Achar que a gente resolve tudo sozinho. Acaba tirando Deus da jogada. Nos relacionamentos. A gente precisa colocar tudo isso diante do Senhor. Então uma barreira humana é a procrastinação, é a falta de humildade. Eu resolvo. Ação consciente. O que Deus já te mandou fazer, que você está adiando. Muitas vezes a gente pede em oração, Deus, revela a tua vontade, mas muitas vezes está diante dos nossos olhos. Você sabe o que tem que fazer e por que não faz. Você sabe. E muitas vezes a gente não faz. A gente deixa para depois, a gente finge que não entende, a gente finge que não sabe. Tem que falar a verdade. E isso é comigo também. Eu falo coisas que eu estou vivendo, que eu tenho experienciado. Eu falei que essa semana inteira eu passei pensando nisso e é isso que eu tenho no coração para compartilhar com os irmãos. Então, a humildade de aprender com os pequenos, com as pequenas coisas da vida. Ter mentor, ter a palavra de Deus como guia, pastor para orientar, vencer essa falta de humildade e não adiar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Próximo slide, por favor. A formiga, ela trabalha sem supervisão. A palavra do Senhor diz no verso 7. Não tendo ela chefe, nem oficial. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ela tem responsabilidade.
A formiga está dando um baile na gente. Acredita nisso? A formiga tem responsabilidade. Ela age por convicção, não por cobrança externa. Será que no trabalho da gente, a gente é aquele que só trabalha se o patrão estiver perto? Só faz se mandar? Ou a gente faz, mesmo que ele não esteja vendo? É uma pergunta que eu faço para mim também. Eu acho que eu trabalho tranquilamente. Bem tranquilo também às vezes, né? Mas é uma realidade que nós devemos vencer. Quebrar essa barreira de esperar alguém cobrar da gente. A palavra de Deus ensinou, vamos agir. Procrastinação espiritual. Ela nasce do pensamento. Se ninguém vê, não precisa ser feito. Uma coisa que eu peco muitas vezes na igreja lá, tem um banco, embaixo do banco tem os cupinzinhos, né, que caem da cadeira. Por que pelo menos eu não limpo ali, já que eu vi? Espero não, tem outra pessoa que faz isso. Por que eu vou fazer? Né? Ou ninguém está vendo, por que eu vou? Ninguém viu o que eu vi. Uma coisa simples. Faz diferença. Mas às vezes um irmão que está precisando de uma palavra, você olhar e saber o que ele está passando, converse com ele. Irmão, a palavra de Deus, ela tem a solução para a sua vida. Princípios versus circunstâncias. O diligente é guiado por princípios, não por circunstâncias. Muito importante a gente ter os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Porque o mais importante não é como nós agimos, mas sim como nós reagimos às situações. No trabalho, eu tive uma questão que sexta-feira foi um pouco inusitada. E eu não fui grosso, ríspido, mas eu poderia ter agido um pouco melhor. Tinha uma menina que estava visitando lá, namorada de um rapaz que trabalha comigo. E eu entreguei o salário dele, que o meu patrão tinha pedido para me entregar. Eu entreguei e subi para a loja. E ela perguntou, o que você entregou para ele? Que os dois estavam discutindo lá. Eu falei, não sei, resolve com ele lá, eu não sei de nada. Né? Resolve lá com ele. Ela falou, se vir aqui eu vou te dar um tapa. Eu falei, beleza. Nunca tinha visto a menina na minha vida. Cara, menina, nem te conheço. Nunca te dei essa liberdade. Daí, vida que segue, né? Eu fiquei pensando, poxa vida, será que ele não era uma oportunidade para mim conhecer um pouco melhor aquela menina, né? Mas como que nós reagimos às situações que acontecem? Então, muitas questões que nós não estamos preparados. Tem questões assim, por exemplo, eu já coloquei na minha vida uma questão. Se eu vou fazer um serviço, alguma coisa num lugar fechado, ou vou... Pelo menos é o que eu penso, né? Espero que eu possa realizar isso em nome de Jesus. Vou entrar num elevador, uma mulher sinuosa, mas sozinho com ela, eu quero ter a capacidade e a hombridade de descer e depois esperar outra. Tem umas coisas que a gente programa na nossa vida que a gente quer cumprir. Mas a gente tem que ter caráter, tem que ter princípios e ser guiados por eles. Não pelas circunstâncias. Aqui esse negócio vai me favorecer, então eu vou fazer. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Quiser ir para o próximo slide, por favor? A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar no verso 8, que no estio ela prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Deixa eu ver aqui que eu tinha uma colinha aqui. E ela faz isso com um objetivo muito claro. Provérbios 27:1, quem quiser acompanhar comigo, a palavra do Senhor ela vai dizer assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que te trará a luz. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe o que nos espera o futuro. A gente tem que agir hoje. E aqui a palavra do Senhor diz: no verão ela prepara o seu pão, e na cega ajunta o seu mantimento. Ela trabalha hoje pensando no amanhã. Ela não deixa, amanhã eu resolvo. Amanhã o dinheiro vai entrar. Amanhã é um serviço que eu vou fazer e vai dar certo. Ela não trabalha assim, ela trabalha hoje pensando amanhã. Procrastinação é a idolatria do futuro. É esse versículo que eu li. A gente acreditar
que amanhã eu consigo, amanhã eu resolvo. Jesus já disse, basta a cada dia o seu próprio mal. Tem dificuldade porque na época de Jesus o pessoal ganhava o dinheiro deles por dia de trabalho. Hoje nós ganhamos por mês e a gente acaba mudando a perspectiva. Mas o Senhor quer que nós venhamos ver hoje, o aqui e o agora. Você sabe que você vai receber lá na frente, beleza. A gente não tem que deixar de pensar no amanhã, deixar de planejar o amanhã, mas a gente tem que agir hoje. Qual que é as coisas que eu preciso fazer hoje, né? Ontem eu poderia não ter ido naquele show. Eu estava pensando aí, é um show, beleza. Mas daí eu pensei, poxa, quando que eu vou ter outra oportunidade dessa? Né? Já tinha o esboço da minha pregação pronto, já tinha feito de manhã os slides. Eu vou ir. Eu tinha se preparado. Não, eu já estava preparado para isso. E aquilo ali surgiu. E eu olhei, eu nunca fui num show, né? Foi o primeiro show que eu fui. E ainda com essas pessoas, quando que eu vou ter essa oportunidade de novo? E de graça, né? Então, eu não deixei para outro dia. Porque eu não sei se esse dia vai chegar. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade. Os pontos positivos e meus pontos negativos. Né? Tenho minhas críticas. Minha geração não é essa, embora tenha nascido nela. Faça agora, o amanhã não está garantido. Engano progressivo, o ponto 4. Um pouco de sono, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. A soma dos poucos constrói a ruína. Lembra que eu falei do carro? É um detalhe aqui na pintura, um detalhe no banco, um detalhe no painel, um vidro trincado. Quando vê, tá andando que nem um Frankenstein no meio da rua. Pequenas decisões adiadas levam à perda. A faculdade é assim. Você deixa uma atividade que essa atividade é simples, eu faço depois. Esse filme aqui que eu preciso assistir, eu assisto depois. A soma de tudo isso no final do semestre é você não dormindo nada, de madrugada acordado, tentando fazer atividade e faz tudo relaxado. Só entrega. E a procrastinação mata lentamente a nossa fé. Depois eu oro. Hoje eu não acordei bem. Hoje eu não estou com disposição. A palavra de Deus, ela nos dá princípios e ensinamentos e ordenanças. E elas são para ser cumpridas. Não é hoje eu não estou bem. É para ser cumprida. São ordenanças. Quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós podemos ver os benefícios que isso nos traz. A minha vida tem cada dia está sendo restaurada. Se eu não tivesse ouvido a palavra do Senhor no momento de aflição, angústia, provavelmente hoje não sei nem se vivo eu estaria. Mas nós precisamos ouvir e não deixar para depois o que a palavra de Deus nos ensina. Próximo slide, por favor. A consequência inevitável de tudo isso. O que isso vai levar? Assim te sobrevirá a tua pobreza, no verso 11, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. As consequências elas vêm de maneira inesperada e inescapável. A pobreza chega como ladrão, a necessidade como um homem armado. As consequências elas vão chegar. Se nós ficarmos enrolando, as consequências elas vão chegar. A conta chega para todos nós. E nós precisamos ter cuidado. Consequência natural. Quem não semeia, não colhe. Tem um texto em Eclesiastes 11:4. Quem quiser ler comigo. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. A palavra do Senhor vai dizer: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que isso quer nos ensinar? Se nós ficarmos olhando apenas para as dificuldades, a gente fica pensando, nossa, o Brasil está na ruína, está indo de mal a pior, não sei o quê. Mas se a gente for analisar, tem país que está muito pior que a gente. Tem gente que está muito pior que a gente. Pela ONU, uma pessoa em extrema pobreza é uma pessoa que ganha $7 por mês para sobreviver.
$7 hoje está o quê? R$6 o dólar? Nem isso. Que seja R$5, vamos calcular. 5 vezes 7, 35. R$35 para você passar o mês, você passaria? Tem pessoas no mundo que não tem isso para passar o mês. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos comido, temos dormido, temos... Alguns têm carro para sair, bicicleta e sonho. E ainda conseguimos sonhar. Então, nós estamos numa situação privilegiada. Não vamos negligenciar tudo isso que nós temos. Aproveitar. Antigamente, os homens e mulheres de Deus, eles eram perseguidos e entregavam a sua vida por Cristo. Eles corriam risco de morte constantemente. E hoje, nós que não temos ameaça de morte, é muito difícil na sua vida como cristão no Brasil você escutar um calha a boca porque eu não quero escutar isso. Eu já escutei. Mas para a maioria de nós vai ser quase impossível de escutar isso. Só isso já seria motivo para a gente agarrar nossa fé com tamanha firmeza e proclamar desenfreadamente a palavra do Senhor. Ir para os becos e vielas, para os nossos, e anunciar a palavra da salvação. Mas muito difícil nós caminharmos com essa perspectiva. E a pobreza é multifacetada, ela vai atingindo todas as áreas da nossa vida. A procrastinação espiritual, emocional, os nossos propósitos, nossos relacionamentos. Depois eu resolvo aquela picuinha com meu namorado, com a minha namorada. Depois eu resolvo isso. Deixa para amanhã. E isso vai acumulando. Próximo slide, por favor. Conclusão. Sabedoria prática. Veja o futuro, haja no presente, não adie a obediência à palavra de Deus. Nós precisamos estar caminhando com esse foco. A gente olhar o futuro. Qual que é o nosso futuro hoje? Nosso futuro é a Jerusalém Celestial. É a vinda do nosso grande mestre. E ela é iminente. Essa é a nossa fé. O Senhor, Ele pode vir hoje. Essa é a nossa maior esperança. E se essa é a nossa maior esperança, Jesus pode vir agora. Se Ele vier daqui meia hora, o que eu vou fazer nessa meia hora? É isso que deve mover o nosso coração. Mas como nós olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, e aguardamos de lá novos céus e nova terra, é para lá que nós devemos andar. Então o que eu devo fazer hoje? Como eu devo andar hoje para chegar lá? Mas a gente ainda vive nessa terra. Então, o que eu espero do meu futuro? Monte seus projetos. Apresente a Deus. Tiago vai falar para nós caminharmos com essa perspectiva. A gente não andar com as nossas próprias forças, mas apresentar a Deus. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Decisão hoje. O que você precisa fazer e está adiando? O que a gente precisa fazer? Em todas as áreas da sua vida, medite por um momento. Os seus estudos. Você que ainda está estudando, vai procurar ter uma graduação. O que você precisa fazer hoje? Precisa se organizar, precisa entrar em contato com a instituição, precisa pesquisar alguma coisa, na escola precisa entregar algum trabalho, está de recuperação no final do ano. O estudo da palavra de Deus, como que tem sido? Tem sido nunca feito? Tem sido uma vez na semana? Tem sido na igreja? Como tem sido? Como tem que ser no seu coração? Coloque em prática. No meu trabalho, o que eu estou adiando? Na minha família, o que eu preciso resolver? Não espere a vontade. Obedeça. Hebreus 3,15 vai dizer: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje, se essa palavra tem falado contigo, assim como tem falado comigo, que nós venhamos nos mover, venhamos a caminhar em direção ao nosso propósito.
e assumir as responsabilidades, buscar disciplina, visão e diligência espiritual. Disciplina é algo que nós corremos. Nós não gostamos de disciplina. Nós gostamos daquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Ainda bem que vocês não continuaram. A gente gosta disso, mas a gente precisa de disciplina. Se nós quisermos alcançar alguma coisa na nossa vida, algum objetivo, nós precisamos de disciplina. Visão, objetivo, onde a gente quer chegar. No céu, enquanto nós estivermos aqui, se o Senhor não vier. E nós precisamos ter diligência. E precisamos ser habilitados pelo Senhor. O sábio, tem uma frase que diz assim: o sábio, ele vê o futuro, ele age no presente e ele não adia a obediência. A formiga ela vence a procrastinação porque ela não precisa de vigilância. Eu não preciso ficar insistindo. Vem para a igreja, vem para a igreja. Não, você tem que vir porque você ama ao Senhor. Ah, eu não gostei do Patrick, quase dormi na mensagem dele. Não é a minha mensagem, é a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração. Ela não precisa de vigilância, ela trabalha no tempo certo, ela junta provisão, ela não se engana com depois. Uma coisa que eu achei muito interessante, sabia que na Angola eles não têm cartão de crédito? Eles não têm carnê da Casa Bahia? Eles não têm consórcio. Se eles querem alguma coisa, eles têm que juntar e pagar ali, uma em cima da outra. A gente tem essas facilidades e a gente às vezes usa de maneira errada. Não, e assim, é porque essa tecnologia não chegou para eles. E assim, isso faz com que eles sejam muito mais diligentes. Uma pessoa que vive lá, eles juntam dinheiro, eles economizam, eles guardam. Eu mesmo, sabe o que eu faço para juntar dinheiro? Eu gasto. Eu gasto como? Eu junto dinheiro através de consórcio. Eu falei, eu não tenho como juntar dinheiro, eu não consigo juntar dinheiro. Então eu me obriguei, criei uma conta que amanhã depois vai virar um bem. Mas se não fosse isso, talvez não teria. E muitos de nós somos assim. Isso é um problema, estou falando que é um problema meu também. Nós não temos essa diligência. O que você precisa fazer e está adiando? O que Deus te mandou fazer que você tem deixado para depois? Quais áreas do nosso relacionamento com Deus estão sofrendo por causa da procrastinação? Hoje nós precisamos tomar uma decisão. E a gente não pode esperar a vontade. A palavra do Senhor diz em Hebreus 3,15: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. E nós queremos vencer a procrastinação na presença do Senhor. Amém? Eu gostaria de estar orando com os irmãos, mas antes eu quero estar lendo um texto em João 9:4. João capítulo 9, verso 4. A palavra do Senhor, ela diz assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Hoje, agora, nesse momento, é a oportunidade que nós temos para fazer a vontade de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Deus, em nome de Jesus nós queremos entregar a Ti este momento, meu Pai. Este momento de comunhão, de intimidade com o Senhor, com a Sua palavra, meu Pai. Que todos os textos que foram lidos, a maneira como foi explicado,
isso possa fazer diferença na nossa vida, meu Pai. Nós possamos caminhar com esse objetivo de não ficar deixando as coisas para depois, e ficar acumulando problemas na nossa vida. Meu Pai, quantas vezes eu andava dessa maneira e eu cavava cada vez mais fundo o meu poço. Obrigado, meu Pai, porque no momento de extrema angústia, de extrema aflição, o Senhor me alcançou. E o Senhor fala hoje essa palavra no meu coração, falando que eu tenho que continuar lutando contra esse coração insensato, esse coração duro, esse velho homem que todo momento tenta, de todas as maneiras, mostrar: eu estou aqui. Que nós possamos, em nome de Jesus, vencer essa procrastinação, vencer esse espírito de eu faço depois e resolver, meu Pai, nossos problemas, nossas questões, acima de tudo na sua presença, meu Pai. Que a nossa vida com o Senhor, ela não seja mais procrastinada. Que a nossa vida com o Senhor, ela seja intensa, viva, real. Para que assim como aquela árvore que eu vi lá em Morretes, naquele rio, aquela árvore que tinha vida, porque o rio do Senhor passava, assim possamos ser nós. Assim é todo aquele que medita na Tua palavra. É como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto tu faz é bem sucedido. Uma outra coisa que me chamou a atenção naquela árvore é que ela estava ali há muitos anos, décadas. E naquela árvore eu tenho certeza que havia muitos outros tipos de vegetação que se alimentavam daquela árvore. Quantos pássaros não passaram por aquela árvore, fizeram seu ninho e foram embora? Que nós também possamos ser esta fonte de vida. Pessoas que passam por nós possamos abençoar. Aquela árvore não perguntava se aquele passarinho era bom ou mau, mas abençoava. Que nós possamos ser assim. As pessoas que passarem por nós possam ser impactadas pelo Teu poder, pela Tua palavra, meu Pai. Que nós possamos ser canal de vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, entrego esta mensagem nas Tuas mãos, que a Tua mensagem ela vá e produza o efeito ao qual está sendo enviada, que é gerar vida para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém.